Mas uma questão direta do presidente, por exemplo. Outro ponto que ficou marcado ali no discurso dele foi que ele disse que tem fila de ricos ali, de milionários, querendo comprar coisas que não são muito úteis, contrastadas com aquilo que a gente mais precisa. O povo pobre e tal. E ele deu de exemplo jatinhos. Mas ele só a realidade do país. Né? Que é pobre. Mas ele só viaja de jatinho. Pois é, ele é o presidente da República, ele não é Zé Mané como você, como eu. Tá certo? Nós somos Zé Mané. Ele não é pelo pobre, são 3 cara. vezes pelo... Ele não era presidente, agora ele vai viajar só com a FAB, né? Não é Zé Mané, mas ele não está aqui em Brasília, na capital. Antes disso viajava só de jatinho. E ele precisa de toda a segurança, como deve todo ex-presidente da República, a proteção, a segurança e a necessária para o cargo que exerceu. Mas o senhor não acha que ele podia viajar em avião comercial, nunca normal? Fugiu do país, avião né? de carreira? Para encontrar Zé Mané como você, acho que não vale a pena. Sobre o discurso da posse do Lula de ontem lá, que ele disse que tem que incluir o pobre no orçamento, né? Foi uma das partes mais emblemáticas para mim ali e realmente isso tem que ser feito, né? Só que tem que ser feito dentro do limite da nossa capacidade orçamentária, né? E há pouco tempo o PT votou, junto com bolsonaristas inclusive, pelo aumento dos salários ali da elite do funcionalismo, né? Políticos, de forma geral. O que você achou disso daí, cara? Rapaz, eu não estou muito por dentro não, viu? Mas é um aspecto ruim, né, que a gente tem que criticar dentro da política, né? Não adianta só da boca para fora a gente falar algo legal, bacana que tem que ser feito, mas na prática está fazendo em um sentido contrário, né? E o PT, junto com bolsonaristas, votaram a favor disso daí que só prejudica a gente, né? Beleza. Oi, moço, tudo bem? Eu tenho um canal no YouTube, você gostaria de falar comigo rapidinho? Não, moço, hoje não. Ah, então tá. Não, mas é uma conversa tranquila com a senhora, como eu sempre fiz com os bolsonaristas aqui, mas eles não me recebiam muito bem, vocês acredito que vão me receber melhor, né? Só que a gente tem que ficar de olho em todas as questões de todos os governos, né? Ali o Lula falou uma das coisas que é emblemática dentro da política que ele faz e da política que o PT faz, que é incluir o pobre no orçamento. Não sei se a senhora chegou a ver, mas ele falou isso no momento lá que ele até chora. E é legal e tem que ser feito mesmo. Só que recentemente, lá no Congresso Nacional, foi votado o aumento de salário dos deputados, senadores, presidente, vice, ministros de Estado, de 39 para 46 basicamente, dos deputados de 33 para 46. Pô, fica difícil incluir o pobre no orçamento assim, né? A gente tem que cobrar esses caras aí. Né? Não incluir a gente, né? Pois é, né? Tem que incluir o pobre, né? E não aumentar os salários deles, que já são altos, né? A senhora acompanha o meu canal? Já viu alguns vídeos? Não, só vi você nas reportagens, mas eu vou acompanhar. Pois é, foi bem aqui nesse ponto, bem aqui, ó, nessa esquininha que o Bolsonaro me tentou pegar meu celular quando eu chamei ele de tchutchuca do Centrão, foi bem nesse ponto aqui. Mas obrigado pelo papo aí. Oi, irmão, tudo bem? Você é apoiador do Lula, né? Você poderia trocar uma ideia comigo aqui pro meu canal? Eu discuto política. Tive aqui esse tempo todo questionando o pessoal bolsonarista aí. Você é daquele programa, identifica o seu programa. É o Wilker Leão, meu canal. Chamei o Bolsonaro de tchutchuca do Centrão, lembra? Sou eu, foi bem aqui nesse ponto, inclusive. Satisfação. Satisfação também. É uma honra sempre conversar com vocês para a gente discutir política, né? E eu tentei fazer isso com os bolsonaristas, só que nem sempre eu era muito bem recebido, né? Agora chegou a vez da gente questionar algumas questões aí que estão acontecendo no governo Lula, que mal começou, mas que ficou emblemático num ponto ali do discurso de posse dele, o senhor deve ter assistido, né? Que ele até chora naquele momento que ele fala que é importante incluir o pobre no orçamento, porque é triste a gente ver tanta gente precisando do básico, né? E tal. Só que recentemente, em contraste a isso, lá no Congresso Nacional a gente teve a votação do aumento dos salários da alta cúpula do poder público. Presidente, vice, ministros de Estado, parlamentares. O que o senhor acha desse tipo de conduta? E a bancada do PT, junto com os bolsonaristas, votaram a favor de algo que vai contra os nossos interesses, né? O interesse do povo. Bom, isso é a questão do Poder Legislativo. Mas é a bancada do PT, né? O Lula é o chefe do Poder Executivo. Os poderes são harmônicos, mas independentes entre si. Mas o senhor concorda então, comigo que a bancada do PT, por favor, a bancada do PT está alinhada com o Lula não e aquilo que ele acredita? Não mistura alhos com bugalhos, né? São poderes distintos. Agora, se neste momento houve esse reajuste, me parece que a grande corrupção que há nesse país, o grande desvio de verba, não é esses salários de A, B, C, seja nos 3 poderes. A grande rombo que existe nesse país e que existiu de fato, está documentado, e isso é para a história, é o desvio e a usurpação de 700 bilhões de reais para se reeleger.
para o fascismo se manter no poder. E esses 700 bilhões de reais que está registrado, que estão, esse sim, que deve ser alvo de inquérito, de apuração do TCU, tudo dentro do devido processo legal, porém, esse sim é que é o grande gargalo e o grande impacto que no governo de transição se detectou e que se anunciou a todo o país. Ainda com toda essa movimentação da máquina do Estado para se reeleger, o presidente Lula foi maior que tudo e todos, e pela terceira vez na história dessa república é o presidente do Brasil. A gente concorda que, de fato, houve corrupção no governo Bolsonaro também, e a gente tem que ficar de olho em muita coisa, inclusive nos sigilos aí, que é uma das coisas boas que o Lula disse que vai fazer, vamos ver se vai acontecer mesmo. Mas a gente não pode relativizar os erros que acontecem agora, Por favor, né, nem diminuir questões como... Da República. Eu sou um cientista político. Mas essa questão é básica. De fato, os poderes são independentes, mas harmônicos entre si, só que é um fato também que, quando há uma bancada que o presidente faz parte, essa bancada é do PT, vota num sentido, consequentemente a gente verifica um alinhamento que pressupõe ali você fazer parte de uma mesma linha ideológica. Então, se a bancada do PT votou nesse sentido, a gente tem uma influência e algo, por decorrência lógica disso tudo, para o Lula também, né? O governo dele mal começou e já está alinhado com esse tipo de coisa. A sua pergunta em si já leva a um reducionismo. Em que sentido? No sentido do petismo, da petralha, como vocês da quem? Direita e da extrema-direita se referem. Eu sou o cara que chama o Bolsonaro de tchutchuca do Centrão, para lembrar, né? Nós somos sustentados por 11, uma coligação de partidos, uma frente ampla, que é muito mais do que um governo de coalizão, é uma frente ampla em que vai da direita ao centro à esquerda. Então, não reduza esse movimento que houve no Congresso Nacional. Não, mas é um fato, né? Assim, já começa. Questão básica. O senhor acha que é bom ou ruim eles aumentarem os próprios salários? A sua premissa já parte de um reducionismo que não se sustenta, né? Diga assim. Mas é um fato simples. A frente ampla que apoia o Lula votou para esse aumento dos congressistas. Que é bom ou ruim, na opinião do senhor? Para mim é muito ruim. Evidentemente que o país com um desvio de 700 bilhões de reais para se reeleger, usando a máquina pública, cometendo todos os tipos de crimes. Mas o senhor não está relativizando? Este não é o momento adequado para os congressistas fazerem esse aumento. É um momento de muita reconstrução do país. Então qualquer movimento que venha a um benefício próprio, como a história desse nosso país, o patrimonialismo, aconselho você e os seus ouvintes a entender um pouco do patrimonialismo que permeia a história desse país. Ou seja, o que os congressistas fizeram foi uma espécie de patrimonialismo, usar o recurso público para benefício próprio. Mas isso tem 500 anos, precisamos combater efetivamente, mas temos coisas muito mais importantes a tratar e a resolver. Isso está dentro daquilo que é muito importante também, né? Muito obrigado. Mas, por exemplo, a Érica Cocai é uma deputada do PT que votou a favor disso, ela aqui do DF. Não sei se o senhor é daqui também. Eu sou eleitor dela. Pois é, não é uma questão que a gente tem que cobrar? Grande companheira. Sim. Ela votou a favor de aumentar o próprio salário. Por favor, é o patrimonialismo, mais uma vez. Usar a máquina, o dinheiro público para benefício próprio. Isso foi o poder legislativo. Essa coligação, essa frente ampla, muito mais que uma coligação, de 11 partidos, né, e que se representa no Congresso Nacional em torno de 7 a 8 partidos políticos, que o presidente conseguiu reunir para a redemocratização desse país, porque nós havíamos perdido. É evidente que diga que essa prática do patrimonialismo ela está impregnada não só na política, mas na sociedade brasileira e que precisamos sim combater, né? A gente concorda. Por exemplo, cobrando os políticos que votam nesse sentido patrimonialista, visando só o próprio bolso, em detrimento da gente, que é o povo. Perfeitamente. Né? Consequentemente, se a gente quer incluir o pobre no orçamento, como foi marcante no discurso do Lula ali, a gente precisa de cortar dentro do orçamento de áreas menos prioritárias, né? Que é a elite do funcionalismo, por exemplo, né? Que já recebe bastante dinheiro. Do funcionalismo? Funcionalismo público, da elite política, de toda a elite da nossa administração pública, né? E a Érica Cocai, por exemplo, que é uma política que o senhor é eleitor dela,
seria interessante o senhor cobrar também isso daí. Muito atuante, né? Que tem o nosso todo Mas apoio. errou nisso aí, né? Pelo menos a gente sim, concorda. mas são 513 deputados. Com certeza o que você votou, também votou nesse reajuste. E de 90% dos que nos ouvem, que nos assistem. Fique tranquilo e vamos cobrá-los. Exatamente, é bem nessa linha assim, só que o senhor fez uma divisão que, claro que a gente não pode ser desonesto e tem que reconhecer isso, que os poderes eles são separados, mas harmônicos entre si. Não é querendo dizer, o Lula é o culpado direto por isso, mas há uma influência assim da ala petista nesse sentido de estar votando por algo que não é para o povo, que não é para o pobre, mas uma questão, mas uma questão direta do presidente, por exemplo. Outro ponto que ficou marcado ali no discurso dele foi que ele disse que de fato, é uma verdade, tem fila de ricos ali, de milionários, querendo comprar coisas que não são muito úteis, contrastadas com aquilo que a gente mais precisa, o povo pobre e tal, e ele deu de exemplo jatinhos. Mas ele só a realidade do país. Né? Que é pobre, mas ele só viaja de jatinho. Pois é, ele é o presidente da República, ele não é Zé Mané como você, como eu. Tá certo? Nós somos Zé Mané. Não é pelo ele pobre, são 3 cara. vezes pelo... Ele não era presidente, agora ele vai viajar só com a FAB, né? Não é Zé Mané, mas ele não está aqui em Brasília, na capital. Antes disso viajava só de jatinho. E ele precisa de toda a segurança, como deve todo ex-presidente da República, a proteção, a segurança e a necessária para o cargo que exerceu. Mas o senhor não acha que ele podia viajar em avião comercial, nunca normal? Fugiu do país. Avião né? de carreira? Para encontrar Zé Mané como você, acho que não vale a pena, com perguntas tão pequenas, mas num momento não é tão verdade. importante da nossa história. Mas não é verdade. Num momento tão importante da nossa história, com tanto a tratar, você sabe o que é a palavra reconstrução? Sei. Acho que você não tem dimensão, porque você é muito jovem. Então precisamos reconstruir o argumento da idade, poxa. Né? Os bolsonaristas então, são 101 dias que o presidente Lula deve, inclusive, não só viajar de jatinho, mas com absoluta segurança, porque os patriotários que vivem no mundo paralelo, eles ainda não perceberam que a derrota foi flagrosa. Vão para casa, patriotários, e porque vocês perderam. E com este fascista que fugiu do país, vocês arrumem outro. Arrumem um partido político. Não usem mais a bandeira que é do meu país, o Brasil, para se apropriar como partido político. Então vocês tenham vergonha na cara, construam um partido político, arruma outro líder, porque esse não volta, se voltar vai ser preso, para que vocês possam fazer sombra ao presidente Lula. Boa sorte, somos todos brasileiros e não existe, como o presidente falou, 2 Brasis. Somos um só, um grande país, uma grande nação. Se você não sabe o que é nação, é o povo brasileiro. Nação é povo, país é Estado. Obrigado por esse ensinamento. E dá uma olhadinha em patrimonialismo. Como é o seu nome? É o Wilker Leão. Se o senhor quiser assistir meu canal depois, é bem legal, o senhor vai gostar da maioria dos... É o Wilker Leão mesmo. Wilker Leão, com W. Isso. São Paulo? Digitando lá no YouTube, sou São Paulino. Da capital? Não, sou daqui mesmo, só que eu torço pro Tricolor Paulista, nosso grande time. Naturalmente você já conhece. Herança do meu pai. Já ouviu falar em Leônidas da Silva, Diamante Negro? Sim. Que é um grande jogador da década de 30, eu sei por causa do meu pai, e tem muito respeito pelo São Paulo a partir do Diamante Negro, nosso respeito. Eu sou torcedor do Bahia. Ah, legal. Continue. Você quer mais? Vamos lá. Pois é. Tá bom papo, né? Não, tá bem legal. E com respeito, isso que é mais importante. Nesse aspecto que o senhor falou de que os patriotas ali mesmo foram taxados de patriotários, porque o pessoal acredita em cada sandice, em cada idiotice mesmo, que não tem base alguma. O mundo paralelo, né? Exatamente. E eu combati isso durante esses 2 meses, 60 dias praticamente, que eles estão ali no QG. Fui lá todos os dias, o senhor vai ver uma série de vídeos aqui bem legais de como eu fui tratado lá. Só que a gente não pode relativizar os erros que vão acontecer aqui por causa dos erros que aconteceram ali com o Bolsonaro, que de fato ocorreram. Mas, por exemplo, esses 2 aspectos básicos e simples que eu estou apontando para o senhor são errados também. Mais uma vez, são crimes. Você atentar contra o Estado Democrático de Direito é crime. Está no artigo 349 ou 359 agora. 349 ou 359 do Código Penal. Essa é a questão que a gente pensa absolutamente igual. Estado Democrático Só de que Direito eu sou contra relativizar erros. O lugar de criminoso é na jaula. Tá? Terão todo o direito à defesa, mas responderão pelos seus crimes. O presidente Lula está no seu primeiro dia de governo. Fique tranquilo.
sucesso para o seu canal, vamos cobrar, é fundamental. Gostamos de uma oposição, é importante para que a gente muitas vezes não se acomode e repita os erros do passado. Queremos uma oposição construtiva, uma oposição bastante aguerrida, mas dentro do espectro democrático, tá? Sim. Porque quando cessa, Wilker, a democracia, quando cessa a política, é o confronto, é o conflito, isso significa a guerra. A política é a violência arte, nunca é o caminho para nada, né? Perfeitamente. A política é a arte da persuasão, da discussão, do debate, e vota-se. Aquele que naquele momento, naquela pauta, seja para a escolha de um presidente da República, seja para a promulgação de uma lei, aquele grupo que defendeu determinada direção deverá ser respeitado e assim sucessivamente. Então, digo de novo e repito, quando cessa a política, quando acaba o diálogo, vem um confronto. E o que nós vimos não é política, não é democracia. É fascismo, é crime e isso tem que ser devidamente punido. E esses lados extremistas, eles existem em todo o espectro ideológico, né? Tanto no lado da esquerda tem gente que é extremista, quanto no lado da direita tem esse pessoal extremista também, bolsonarista, né? E a gente tem que combater, porque muitas das vezes eles se unem para votar coisas contrárias aos nossos interesses do povo. Um exemplo recente também foi a alteração da lei das estatais, o senhor viu ali? Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro e PT e esquerda votando juntos para alterar essa lei que era boa para nos permitir ali que não houvesse corrupção, pelo menos nas estatais ali, se blindasse um pouco as estatais disso, pelo menos. O senhor achou o que dessa votação aí? O que eu sei, você está se referindo aqui à lei das estatais, por favor, É a lei das estatais, especificamente só existe de combater a corrupção nas estatais? É, basicamente esse mecanismo... Qual lei, por favor? Não joga para o público. Basicamente, nesse dispositivo, é porque é uma questão muito básica aqui da lei das estatais. O que foi votado lá foi um projeto de lei para alterar essa lei das estatais no aspecto ali que não permitia que ocupantes de cargos políticos ou que se envolveram em campanhas políticas ocupassem cargos de direção. Exatamente. Sim. Cargos de direção dentro de empresas estatais. Sim. Aí se modificou esse dispositivo, basicamente se chamou de projeto de lei Aloysio Mercadante, que era para ele assumir o BNDES. E ele é uma das figuras ali que são emblematicamente ruins do governo Dilma. O senhor lembra? Qual que é a sua opinião sobre tudo isso? Poxa, a alteração, Aloysio Mercadante. Veja que eu procuro trazer mais uma leitura da macropolítica, da macro do país, da sociedade brasileira. Você fazer um juízo de valor sobre a Aloysio Mercadante, me parece que você está extrapolando o nosso diálogo e sim está emitindo uma opinião. Mas o senhor acha que ele foi bom ali no governo Dilma? Ele teve envolvido em escândalo de obstrução de justiça, tráfico de influência. Ele é um companheiro da nossa total confiança, principalmente do presidente Lula. Então não vamos entrar nessa seara, porque em respeito à sua crítica, deve criticá-lo a todos, não só o Mercadante, a todos os demais companheiros, mas não vamos aqui particularizar, tá certo? Mas o senhor acha que ele foi bom com esses aspectos aqui? Só completando? Tráfico de influência, obstrução de justiça? Não é ruim um político que faz isso? Completando, o que eu sei é que, não só nas estatais, mas nos bancos públicos, no IBAMA, no meio ambiente, na cultura, na educação, foram 8 mil militares que ocuparam esses cargos e que se tornou um verdadeiro... que desmoralizou as Forças Armadas, efetivamente, ou faz ainda menor, porque ela não está ela não está na tutela, ela está na tutela do poder civil. A instituição dos militares é mais uma da República. Você tem o comandante em chefe, o presidente da República. Então não é crível você ter um governo, além de fascista, militarizado, em que 8 mil militares ocuparam e destruíram, foram um dos partícipes da destruição do Estado brasileiro. Na área cultural, na área ambiental, na área da ciência e tecnologia, na área da saúde, meu Deus. Minhas condolências a todos, mais de 1 milhão de brasileiros, direto ou indiretamente, que perderam seus entes queridos ou que sofrem hoje algum tipo de sequela. Na área da saúde, na área da infraestrutura. Então você tem um governo
anti-educação, um governo anti-cultura, anti-povo, anti-ciência, anti-Amazônia, meio ambiente, um verdadeiro antipovo, um verdadeiro, com licença da palavra, um anticristo. O senhor falou basicamente entre não unir dentro de um partido que prega algo diferente, dentro de um Estado, de um governo e tal, uma instituição que tem que estar a parte disso, que é, por exemplo, as Forças Armadas. Ela tem o seu papel institucional que não é dentro de um governo, por exemplo, dentro da política. Um país nenhum A gente civilizado. concorda. Só que tem outra questão fisiológica dentro da política que vai parecido nessa linha aí, que é você se unir àquilo que é a banda podre dentro da política, que é o Centrão, basicamente. Foi uma das minhas críticas emblemáticas ao Bolsonaro, que eu chamei ele de tchutchuca do Centrão aqui, que é inclusive a grande marca do meu trabalho aí. Só que o Lula, ele já começou assim numa pequena aproximação com o Centrão, Pequena não, colocando... Claro, né? Eu tô pegando leve, mas é isso mesmo. Secreto, tá? O senhor acha que não vai ter um outro mecanismo? Ele já colocou o cara do União Brasil lá no Ministério das Comunicações, o senhor viu? Esqueci o nome dele agora. Sim. Do Maranhão, né? Esqueci o nome Júnior. dele. O presidente ontem mesmo assinou o revogaço, né? E precisamos, sim, de setores do Centrão que, a rigor, são... O senhor lembra que a união do PT com eles não deu certo? Perfeitamente. Deu no Mensalão, Cometemos Petrolão. erros ali, bastante, e que suscitou no golpe de 2016 contra o nosso Aí vai se repetir presidente. isso? Vai se unir de novo com esses caras? Agora, desta feita, alguns setores do Centrão que estavam por fisiologismo, apoiando o governo anterior, Eles sempre eles estão agora assim, né? estarão somando a nós para que nós possamos ter a melhor governabilidade possível, até porque são 4 anos aí. Eu até aqui, empiricamente, digo que são 2 anos de reconstrução, vamos ter calma para que o presidente possa reconstruir, vou insistir nesse verbo, reconstrução, reconstruir, e para que a gente possa ter um país de novo com esperança, um país em que nós possamos, de novo, mais uma vez, saiamos do mapa da fome, como no governo da presidenta, em 2014, a ONU nos decretou um país livre da fome. E hoje são 33 milhões de brasileiros que estão em estado de insegurança alimentar extrema. Então esse é o nosso objetivo, essa é a missão do presidente. Mas você acha que o governo Dilma, o custo-benefício deles foi no positivo, então? Foi um bom governo? Foi um governo que foi ali que rolou nacional, o Petrolão, né? Nacional. Tudo reside, Wilker. 900 bi de rombo, né? É Petrobras. Quando o presidente Getúlio Vargas assinou a criação da Petrobras, em 1953, ele, ao assinar, ele disse essa célebre frase: estou assinando meu ato de deposição da presidência da República. Em 1953, quando a Petrobras foi criada pelo presidente Getúlio Vargas. Então, o que a Dilma, o movimento fez ali, para a gente não se alongar, é o pré-sal. Fica à vontade. É o pré-sal. Então, ela não cedeu às pressões estadunidenses, não cedeu à pressão do que hoje o presidente Biden, à época vice do Obama, e ela foi intransigente na defesa de os royalties e, melhor dizendo ainda, para ficar mais claro, todo o lucro a maior descoberta de petróleo ainda do século XXI, não houve outra de tamanha magnitude, fosse integralmente destinado esse lucro à educação e à saúde do Brasil. Ela foi intransigente na defesa e suscitou na Lava Jato. O senhor acha que a gestão do petróleo, suscitou fora o próprio escândalo do Petrolão aqui que a gente falou, a gestão do petróleo, a gente precisa refinar o nosso petróleo aqui, o senhor concorda, né? Pois é. Porque é um dos problemas que a gente tem. Com refinarias e o governo anterior porque eu não dei uma estudada nesse tema, porque não era o objetivo falar sobre ele, talvez o senhor se lembre o nome da refinaria agora. Abreu e Lima. Não. Aliás, não foi um grande problema da gestão do petróleo no governo dela? Parabéns a Pernambuco, um beijo grande, a cidade do Cabo, onde se situa a refinaria que foi com o presidente Lula, com a Petrobras e a PDVSA venezuelana, o presidente à época, Hugo Chávez. Mas rapidinho, só para sintetizar, a questão da refinaria, de 15 bilhões de dólares, Abreu e Lima, o senhor acha que foi positivo dentro do governo dela?
investimento não começou no governo Lula com o Chaves. Então, mas Então, se você tá intensificou no enganado. governo Então, dela, no governo Não, Dilma. aceleração de uma refinaria para refinar petróleo. E o governo anterior, ele simplesmente liquidou com essa refinaria. Do governo que terminou há 2 meses, porque ele fugiu e ele nada mais, desde 30 de outubro, ele desapareceu, não governa o país. Um covarde, né? A gente concorda. Foi ele que não vendeu para os Estados Unidos, mas ele praticamente liquidou. Foram 15 bilhões de dólares, eu estou falando isso de 2007, tá? Mas o senhor acha que foi um acerto dentro do governo dela? A sua pergunta foi de que nós não devemos refinar petróleo. É uma delas, começa por aí. Quando nós construímos uma refinaria, você faz uma pergunta negativa, ou seja, você mas é uma refinaria de uma contradição que precisa de amadurecimento. É uma refinaria que nos trouxe problemas. Você tem muito a aprender, mas você é um bom menino, legal isso aí. Mas parabéns, o senhor acha que foi positiva a questão da Abreu e Lima, então, no nosso país? Absolutamente. Nós não governamos o país desde 2016 com um golpe. Ela foi liquidada, foi no governo Temer, se não me falha a memória. Pô, o senhor não acha que isso é terceirização da culpa? Acabou não, a gente não pode só terceirizar. Houve muito problema no governo Bolsonaro, como em todos os outros. Mas esse problema vem do governo Dilma, por exemplo. Por favor, você está defendendo como positivo. Numa falácia, tá? Então tá, estou mentindo. Então vou colocar a reportagem. Você não está mentindo, você está equivocado. Eu fiz um resumo de que a razão pela qual a Dilma foi impeachmentada, sofreu um golpe, foi a soberania nacional, intransigente com a soberania nacional. Sob hipótese alguma, e aqui você pode, e seus ouvintes que o seguem, podem confirmar, dar um Google, que a refinaria Abreu e Lima, na cidade do Cabo de Pernambuco, na terra do presidente, estava em vento em polpa até 2016. E depois deu no que deu. Mas vamos resgatá-la. Agora são bilhões de dólares envolvidos, são duas empresas gigantes do mercado de petróleo no mundo, que é a PDVSA venezuelana, que estão sentados no poço de petróleo, e a nossa Petrobras, que será resgatada, de uma questão de honra para o povo brasileiro e para o nosso presidente, que foi sufragado. Mas só para a gente fechar rapidinho um ponto que eu já ia esquecendo de falar com o senhor, que é sobre os sigilos ali de 100 anos que o Bolsonaro fez e tal. Ontem foi assinado um decreto ali dando autorização para a CGU rever esses sigilos aí e tal. Só que há indicativos da imprensa ali que apurou que no governo de transição ali, antes de o Lula assumir mesmo, comandado pelo Alckmin, alguns documentos também já passaram por essa questão do sigilo. Foi decretado sigilo para alguns. O senhor não acha que é um risco isso daí que está acontecendo para ser feito parecido com o Bolsonaro? Tudo que diga respeito, inclusive a todos que estão nos ouvindo, tudo que diga respeito à soberania nacional e a segurança da sociedade... Tem que ser sigiloso? Deve ser sigiloso. Então vale para o Bolsonaro também, né, cara? Fica difícil. Por favor, me deixa completar. Por favor, manda aí. Talvez acho que não fui tão claro. Tudo que se diga a segurança da integridade do território nacional, questões de Estado, devem ser sigilosos e permanecer sigilosos. Antes já, né, nós temos estratégias econômicas, militares, etc., que precisam ser sigilosos. Mas aí vai ficar subjetivo. Por favor, porque é sigiloso, a gente não vai ter acesso. Você está se precipitando. E o que diga respeito à segurança da sociedade brasileira, que não haja instabilidade ou que não haja uma convulsão, algo que o valha, também são sigilosos. Mas isso não começou com o governo anterior. Isso é uma prática republicana. Agora, tudo mais que diga a uma pessoa física, a um presidente, a uma família, a um partido, a questões, a orçamento que é público, é dinheiro público, não pode ser secreto. Concorda? Concordamos, só que esse é o problema. Quando você coloca o sigilo, a gente não vai ter acesso e saber de fato do que se trata. Vai simplesmente ser colocado sob essa desculpa de que é uma questão de soberania nacional e tal, que requer essa necessidade de sigilo, como foi feito no governo Bolsonaro. Aí a gente vai saber depois de 100 anos, depois de 50 anos, depois do tempo que for decretado o sigilo. Fica complicado. Campos Salles, Prudente de Moraes, a gente não pode passar são pano, 39, tá? Não podemos. É porque é uma questão de Estado. Agora, parabéns, você é um jovem preocupado
com as Nossa questões política do país, nacional. com a política, com o Brasil, com a sociedade. Cobrança, eu cobro Ou todo seja, mundo. um jovem engajado, tá? Sim. Respeito muito, parabenizo. Tenho duas Agradeço filhas. o senhor pelo Um papo. beijo para minhas filhas, que estão mais ou menos da sua faixa Ah, etária. show. Abraço pra Também elas. são, obrigado, são bem politizadas. E os jovens que se interessam, que se engajam, que participam, que criticam, seja a direita, seja a esquerda, seja o centro. O que não é possível numa Tem que sociedade criticar o que democrática. está errado, né? Independente de O que não espectro. é possível na sociedade democrática é os extremos. Tá? Sim, concordo. A eliminação do adversário é a intransigência na convivência do debate político, como nós vimos de maneira assombrosa nesses 4 anos desse pesadelo que nós vivemos. Então, que nós brindemos, mais uma vez parabenizo você Obrigado, eu pelo agradeço ao senhor engajamento, pelo papo. pela crítica, pela participação, pelos memes, pelas brincadeiras, tudo no campo das ideias, tudo no campo da proposição, da proposta, da crítica. Jamais utilizando-se de instrumentos que visem a liquidar um outro irmão brasileiro ou a atentar contra a democracia. Pô, legal demais, cara. Adorei esse seu fechamento aí. É sobre isso. Acredito também muito nisso, na discussão política de ideias. Sempre no campo das ideias, sem partir para a violência ou qualquer tipo de retaliação que não seja no debate político aqui, né? A gente pode se enfrentar e tal, mas sempre nesse campo teórico aí de discussão. Muito obrigado mesmo. Faça oposição, uma oposição saudável, uma oposição propositiva, uma oposição aguerrida, mas sempre no campo político, no campo Sim. das ideias, como você Pode falou. contar comigo para isso aí. Tá Tamo junto, bom? obrigado, beijo, viu? Um abraço a todos, beijo Brasil. Valeu, Como pessoal. o presidente fez hoje. Eu te amo, Brasil. Fechou.